Olá, pessoal, bom dia. Como é que vocês estão nessa manhã de quinta? Bom dia, gente, tudo bem? Bom, para quem não se lembra de nós, né? Eu sou o Arthur, tá? Sou estudante da Fono, junto da colega. Stephanie, então, para quem não conhece a gente, hoje a gente vai falar sobre higiene vocal, mas é a nossa segunda live, para quem perdeu. Então, se vocês não viram a primeira live, ela tá salva no YouTube, caso vocês queiram assistir depois. Mas essa live também vai ser bem explicativa sobre a higiene vocal. Isso aí. Faz 2 semanas que a gente fez a nossa outra live e nessas semanas a gente ficou conversando sobre os tópicos que vocês mesmos trouxeram para nós na nossa última live, tá? Então vamos falar um pouquinho de uns mitos, de umas perguntas que vocês fizeram que a gente não teve tempo na nossa última, tá? Mas a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é quem está com um copo de água? Porque a gente falou tanto na última vez que é importante manter a hidratação. E quem é que está com água? Tô só de olho em vocês que estão sem água, hein? Bom, gente, olha só. A gente comentou bastante na nossa última live que existem certos alimentos, existem certas receitas, existem certas tradições que as nossas famílias nos passam para manter a nossa higiene vocal, a nossa saúde vocal, mas que dependendo do contexto que a gente usar, elas não são tão boas assim e podem acarretar consequências, tá? Olha só, uma coisa antes da gente começar. Eu quero que vocês se atentem de que cada corpo, cada indivíduo é um indivíduo, tá? Então, o que funciona para você pode não funcionar para mim, assim como o que me machuca pode não te machucar, tá? Nessa relação de voz. Então, por exemplo, quando a gente falar de maçã, tem muita gente que defende a maçã, mas quantas maçãs tu precisa comer para tua voz ficar ok e quantas eu preciso comer para a voz ficar ok, tá? A gente tem que levar isso em consideração, que são as quantidades do que a gente está ingerindo. Pois bem, eu tô vendo aqui várias pessoas no chat dizendo que estão com saudade. Gente, eu também sou cheio de saudade de vocês, tá? Muita mesmo. Mas no final da live a gente vai comentar um pouquinho sobre os nossos próximos cursos, nossos workshops, vamos dizer assim. Quero ver vocês lá, hein? Ó, a Bernadette foi buscar um copo d'água. Isso aí, sempre com uma aguinha do lado. Bom, gente, um dos tópicos que vocês trouxeram na nossa última semana foi sobre pastilha da garganta, tá? Se pastilha para garganta ajuda a nossa voz ou não. Então a gente vai começar com esses mitos e verdades, tá? Porque, na verdade, a pastilha para garganta, ela não é para voz, ela é para garganta, tá? A pastilha para garganta, ela pode ser prejudicial, por quê? Porque ela tem anestésico, tá? Lembrem que a nossa voz é produzida mais ou menos aqui na metade do pescoço e para cima, tá? A gente tem musculatura, a gente tem mucosa, a gente tem todo um aparato que serve para a produção vocal. Se eu estou com dor de garganta e acabo por tomar uma pastilha que tem analgésico, que vai anestesiar tudo aqui, eu paro de sentir dor, tá? Por que pode ser prejudicial? Porque eu paro de medir o esforço que eu estou fazendo. Então, se eu estou usando como uma medida de urgência para cantar, para dar aula, para um teatro, saiba que tem consequências, tá? Porque eu posso estar fazendo um abuso vocal por não estar sentindo o que eu estou fazendo, tá? Por isso que pastilha para garganta não ajuda a voz nesse quesito. Se eu estou com dor de garganta e tomo uma pastilha, silêncio. A gente precisa descansar. Entendo que muitas vezes a gente não possa. Então, lembre-se, tomou pastilha para garganta, evite muita conversa, evite esforço vocal, evite cantar, evite ir para um palco e se apresentar para 200 pessoas. E quando eu falo palco, nesse momento de pandemia, pode ser sim pela internet, porque quando a gente está de fone falando numa conversa, a gente fala mais alto.
Então, pode ser, sim, um esforço e um abuso vocal, tá? A gente vai passar para o próximo tópico. Vocês podem ir comentando aqui, tá, gente? Porque eu estou de olho. Então, as perguntas que vocês foram fazendo referente ao que a gente está dizendo, a gente vai abordar na hora, tá? O próximo tópico que eu quero falar com vocês é uma crença que a gente tem que, assim, todo mundo sabe que faz bem, tá? Todo mundo sabe. Só que faz bem, mas depende, tá? Que é o gengibre. Teve muita gente que falou para mascar gengibre, para tomar chá de gengibre com limão, sal, mel. Gengibre está em tudo, tá? Gengibre está em tudo. Por que que o gengibre é bom? O gengibre é bom porque ele atua no nosso sistema, tá? Ele atua no sistema, o que que isso significa? No corpo, como um todo, tá? Só que para ele ser bom, eu preciso ingerir ele. Meu corpo vai processar ele, e aí eu vou ter os nutrientes dele, ter todas essas questões boas dele. Mas, se eu tomo um chá de gengibre, vamos se ater primeiro ao gengibre puro, tá? Porque depois a Esté vai comentar um pouquinho sobre chás com limão, sal e outras coisas, tá? E eu vou falar de chá também mais para baixo. Daqui a pouco, na verdade, né? Mais para baixo, porque eu tenho o texto de apoio aqui. Quando eu tomo chá de gengibre, ou eu masco gengibre, tá? O que que acontece? O gengibre, ele é muito forte, tá? Ele é poderoso, e o que que ele pode causar? Efeito anestésico, tá? A mesma questão da pastilha para garganta. Exatamente a mesma, gente. Se eu paro de sentir o que eu estou fazendo, posso fazer esforço, tá? Então, o chá de gengibre, a gente sabe que ele tem várias propriedades, tá? Mas é a mesma coisa. Tomou, comeu, mastigou, sem esforço vocal, tá? Vocês viram, vocês estão vendo, né? Vamos lembrar lá da nossa aula passada que o mais importante é sempre água, tá? A nossa voz, ela pode ficar, sim, debilitada, como a gente falou, por leve nas outras vezes, de nódulos, por exemplo, ou rouca. Mas prestem atenção, gengibre e pastilha são para garganta, tá? Eles vão atuar na voz bem depois, tá? Depois que a gente ingerir, no caso. Gargarejo com limão, vinagre e gengibre ajuda para dor de garganta? Olha, eu acho que ajuda. Não sei. Vamos pensar, Elza, ajuda para ti? A Esté vai falar um pouquinho mais sobre isso depois, tá? Isso. Depois eu vou falar um pouquinho se isso é mito ou verdade em relação à voz. Exatamente. Próximo tópico. Não, antes, quero falar um pouquinho sobre açúcar, tá? O açúcar não está aqui na nossa lista, mas eu vou falar agora porque é importante. O açúcar tem o mesmo efeito anestésico, tá? E eu paro de sentir o que eu estou fazendo. Por isso que a gente evita comer doces quando a gente vai fazer, por exemplo, uma aula, um discurso, qualquer coisa, tá? Tem mais uma questão dos doces, daqui a pouco a gente fala. Tá, mas Arthur, tu falou que a água é super importante, que a gente tem que se manter hidratado, ter sempre um copinho na nossa mão, do nosso lado, uma garrafa. Pode ser água gelada? Depende. Tá? Depende. Eu, Arthur, não estou acostumado a tomar água gelada. Eu sempre tomo água em temperatura ambiente. O que que acontece se eu tomo água gelada? A minha musculatura, ela vai contrair, tá? E ela estando fria e estando contraída, eu vou fazer esforço para falar. Vamos lembrar, tá? A gente tem músculos externos, fora do nosso corpo, e músculos internos, lá dentro. Todos eles podem se contrair. Vai dizer que quando vocês não tomam um banho e vocês ligam a água do chuveiro gelada sem querer, vocês não se contraem. É a mesma coisa que acontece, tá? A mesma coisa. Então, a nossa voz... Acho que o Arthur caiu, pessoal, mas a gente vai continuar. Daqui a um pouquinho ele volta.
Então, como ele estava falando, né, em relação à água gelada, cada um sabe de si, né? Cada um sabe o que é melhor para cada um. Então, como o Arthur falou, para alguns atletas é muito bom tomar água gelada, né? Por em relação à musculatura e etc., se sente que até no calorão, a água gelada parece que ela te hidrata mais. A gente tem essa sensação às vezes, né? Mas isso é mito, assim, não é porque a água está gelada que a gente vai ficar mais hidratado. É justamente a sensação do geladinho que nos deixa, às vezes, mais saciado com uma, vamos dizer assim, tu se sente melhor tomando, às vezes, água bem geladinha no verão do que se fosse em temperatura ambiente. Mas lembrando que não tem diferença, assim, sabe? Em absorção. No caso, a musculatura ela vai contrair, mesmo quando tu vai tomar essa água bem gelada. Vou ver se o Arthur ele caiu mesmo, só um minutinho. Eu caí, já voltei. Todo mundo me ouvindo? Tá me ouvindo, Esté? Sim, tô te ouvindo. Tá, perfeito, caí. Bom, né, gente? Eu tinha Acontece, caído. estamos com Acontece. internet, pode ser que aconteça. Uhum. Eu não segui, eu só finalizei a água gelada ali. Se tu quiser finalizar. Perfeito. Vou seguir, tá? Muito obrigado, Esté, por me socorrer nesse momento. Tá? Tranquilo. A gente sabe que às vezes gelada, dava complicado, sim. A água gelada, gente, além disso que a Esté comentou, porque eu tava aqui de olho que ela tava falando com o Face aberto, pode ser que seja boa para quem é atleta da voz, tá? Para quem faz teatro, para quem faz canto, para quem faz da aula, por exemplo. Existem pesquisas em andamento dizendo que a água gelada pode ser útil para recuperar a nossa força, a nossa mucosa. Por quê? Lembrem que os atletas, quando fazem esportes, a gente vê muito nas Olimpíadas isso, eles entram nas banheiras com gelo para relaxar a musculatura. Existem pesquisas que levam isso para a nossa voz também, tá? Então, água gelada pode fazer bem, pode não fazer, depende principalmente do quão acostumado a gente está com ela, tá? Falando em água, as pessoas perguntam também, Arthur, tu fala de água, pode ser um chá? Pode ser um cafezinho? E álcool? Eu já vi que muitos cantores bebem uma dose de vodka ou de uísque antes de cantar. Isso faz bem? Não, não faz bem, tá? Por que que não faz bem? Porque vai exatamente contra o copinho com água que a gente tem, tá? O café, o chá de hibisco, vamos pensar em outros chás, por exemplo, chá de sene, os chás que são mais fortes, tá? E o álcool, eles são diuréticos. O que que isso significa? Significa que eles vão tirar a água do nosso corpo, tá? Por isso que quando a gente toma café, álcool ou esses chás diuréticos, a gente tem que ir no banheiro, tá? Porque essa água está saindo de nós. A gente está, então, desidratando. Se a gente está desidratando, a primeira coisa que a gente vai sentir é a mucosa ressecada. Dentro da boca, ressecado, sem saliva, a saliva muito grossa, tá? Esses são sinais que a gente tem que estar atento. Uma saliva grossa não é uma saliva boa, tá? Eu preciso que ela esteja fina, que ela esteja leve, para ter essa lubrificação da articulação, tá? Então, assim, cafezinho antes de cantar, chá de hibisco antes de cantar, álcool antes de cantar, nem pensar, tá? O álcool, além de ressecar a mucosa, desidratar, causar efeito anestésico, ainda briga com a nossa cabeça, né? Então, assim, vamos com calma quando a gente for fazer algum esforço vocal para não utilizar esses três logo antes. Arthur, mas eu tomei um cafezinho 1 hora antes de cantar, 1 hora antes de dar aula, 1 hora antes do teatro. O que eu faço? Bebe água, tá? Bebe água, porque tu vai desidratar ao longo desse tempo, principalmente se tu ficar nervoso, que acentua um pouquinho, e tu tem que te hidratar, tu tem que te manter hidratado, tá? Agora, a gente vai para a parte que todo mundo sabe também, que ajuda, que faz bem, que é a maçã, tá? A maçã,
ela realmente ajuda a nossa voz? Particularmente, eu quando como maçã só fico com mais fome. Mas será que ajuda mesmo? Olha só, gente. Lembrem do que eu falei lá no início, tá? A maçã, ela depende da quantidade, tá? Depende de mim, depende de ti, depende de como eu estou comendo ela, com casca ou sem casca, tá? Comam maçã com casca. Lavem ela bem, tá? Para vocês terem todos os nutrientes e as funções que essa casca vai trazer para nós também. A maçã, ela é conhecida por limpar o nosso trato vocal, tá? Ela é astringente, tá? Ela vai limpar, promover essa limpeza, vai relaxar nossos vasos. Então, a gente vai estar mais preparado para esse esforço vocal, tá? Sem causar sobrecarga. Como ela tem muita água, ela tem muitos nutrientes, a nossa saliva, ela fica mais fluida também. Ela fica mais fina, ela fica mais leve, o que proporciona um melhor uso da nossa voz. Além do fato de que mastigar, tá, é um dos vários trabalhos que a gente faz no aquecimento vocal, por exemplo, para a gente ter a articulação para falar e cantar de forma clara, tá? Tu está mastigando a maçã. Mastigar a maçã também é uma forma de aquecimento, tá? Que vai te ajudar. Mas a maçã, ela não vai te ajudar se tu tiver algum comportamento abusivo, tá? Se tu já faz muito esforço, se tu já tá rouco, se tu já tá com alguma lesão, ela não vai te ajudar nesse quesito, tá? Então, assim, ela ajuda, mas não adianta tu comer uma maçã e falar no meio de uma galera e gritar no meio de uma festa, porque aí não vai estar te ajudando, tá? Mas ela faz bem, sim. Agora eu vou passar a palavra para a Esté. Então, como o Arthur tinha comentado também sobre o açúcar, agora a gente vai falar um pouquinho sobre chocolate e leites e derivados de leite, tá bom? Às vezes as pessoas podem falar que o chocolate, vocês acham que ajuda ou não ajuda na voz? O que vocês acham? Então, assim, ó, essa foi uma dos tópicos levantados nos comentários da live passada. Então, a gente trouxe aqui para a nossa live de hoje. Então, os chocolates e os derivados de leite, na verdade, eles aumentam a viscosidade da saliva, que nem o Arthur tinha falado, a saliva acaba ficando mais grossa. E o ideal é que ela fique mais fina, mais leve, para ela realmente nos ajudar no nosso trato vocal. E também, além de aumentar essa viscosidade da saliva, ela aumenta essa secreção do trato vocal. Portanto, esses chocolates e derivados de leite, eles devem ser evitados, então, a nossa dica é que vocês evitem eles antes de apresentações, reuniões, pois eles geram um esforço vocal muito desnecessário. Então, como o Arthur estava falando, se vocês forem fazer uma chamada de vídeo com algum familiar de vocês, e vocês sabem que é uma conversa super longa, às vezes é 15 minutinhos, às vezes demora uma hora, assim, contando todas as novidades, etc. Então, vocês devem evitar esses chocolates, esses derivados de leite, porque eles podem causar um esforço vocal muito desnecessário. Também perguntaram na live passada sobre a gemada. Se a gemada ajuda ou não na voz. Gemada, ela é uma gordura, né? Então, entra no mesmo quesito dos derivados de leite. Tem o mesmo efeito. Não vão tomar gemada. Vai ajudar no meu... Vou fazer gargarejo de gemada, alguma coisa assim. Então, não... Evitem, né? Evitem. Antes de vocês conversarem por muito tempo com alguém, evitem esses alimentos mais gordurosos, porque eles causam, então, um esforço vocal muito desnecessário. Tô vendo aqui nos comentários, bastante gente acertou, né? Realmente, chocolate não ajuda. A Bernadette está falando pra gente deixar o chocolate para depois, então sim. Às vezes a gente costuma comer o chocolatinho depois do almoço, depois do almoço a gente já vai dar uma descansada. Então, até aí tudo bem, né? Mas agora, tu vai ligar para tua filha, tu vai ligar para o teu parente, vai comer uma barra de chocolate antes, daí não dá. Que daí causa um esforço muito desnecessário da nossa voz, tá? Outra coisa que a gente já comentou aqui um pouquinho também, que foi sobre, até que perguntaram, né? Mel e limão ajudam na voz?
E o vinagre e o sal? Será que ajudam? O que vocês acham? Isso também foi uma dúvida da live passada. Trouxeram também agora nessa live de hoje, agora nos comentários. Então, assim, ó, vamos começar pelo mel, tá? O mel, ele faz bem para nossa saúde em geral. Então, muitos médicos, até nutricionistas, indicam que a gente coloque o mel na nossa dieta, para quem não tem restrição, claro, né? Então, o mel, em geral, nos ajuda na nossa saúde, tá? Mas quando estamos falando de canto, né? Ele também é um alimento adocicado. Logo, ele também vai trazer uma saliva mais grossa, um espessamento das secreções. Então, a gente também tem que tomar cuidado com esse mel, tá? Então, o mel, ele ajuda na nossa saúde em geral, mas também ele deve ser evitado antes da gente fazer alguma apresentação ou fazer um esforço vocal muito grande, tá bem? Então, ele ajuda sim no nosso corpo, mas ele não ajuda na nossa voz, tá? Isso é mito. Agora, em relação ao limão e o vinagre, será que eles ajudam na voz? Será que eles, sei lá, a gente deixa a voz mais robusta, mais aveludada? Como é que é isso? Então, isso é mito, pessoal. É mentira da internet, é fake news, tá? O limão e o vinagre, na verdade, eles fazem o contrário, eles ressecam a nossa mucosa. Então, o que é para ficar hidratado com a água, a gente resseca com o limão e com o vinagre. Então, assim, eu não sei nem até tomei água que até me ressequei. Só de falar do limão e do vinagre. Eu nunca tomei isso, pessoal. Só de lembrar do gosto do limão e do vinagre, eu já fico assim, ó, me dá arrepio. Não sei quem inventou isso, mas assim, ó, pessoal, não, isso resseca a nossa mucosa, tá? Eles não devem ser usados como objetivos vocais. Já como eu não sou médica, eu não sei se o vinagre e o limão podem trazer algum benefício para nossa saúde em outros aspectos, tá? Então, por exemplo, o limão ele pode ser bom para outros aspectos da nossa saúde, pelos vários nutrientes que ele tem. O vinagre também pode sim ser utilizado para outros objetivos, mas não como objetivo vocal, tá? Então a gente tem que deixar isso claro. É mito sobre isso. Agora, entretanto, né, para não dizer que vocês são todas erradas, porque ninguém é errado, todo mundo aqui está aprendendo. O gargarejo, que foi o que vocês falaram na live anterior, um copo de água morna e uma pitada de sal, vocês falaram, né, na aula passada. Então, isso pode, esses dois, essas duas partes, né, um copo de água morna e uma pitada de sal, ele pode auxiliar. Então, sim, né? Porque ele dilata os vasos e o sal tem um efeito antisséptico, tá? Então, é uma dica importante. Mas lembre-se que não é para voz também, né? Não é bem para voz, mas para garganta como um sistema, né? Então, isso de sal, de água morna, né? E vocês podem tomar, né? Mas não vai fazer nem mal nem ruim, né? Na verdade, ele vai ser bom para tua garganta e não para tua voz. Então, tem que ter essa diferenciação, assim, porque às vezes a gente acaba tomando essas coisas para melhorar a nossa voz, e na verdade é só um mito mesmo. Pode falar, Arthur. Posso falar? Tem aqui um comentário bacana, tá? Falando sobre bala de hortelã. A Geni perguntou para nós sobre se a bala de hortelã ela auxilia, se ela pode, né? A bala de hortelã, primeiro que ela não tem hortelã, tá? Ela tem um aroma idêntico ao natural, que não vai te ajudar em nada nesse quesito de trazer a planta para o nosso sistema, tá? Segundo, que ela é feita de açúcar, tá? E o açúcar, como a gente já falou, anestesia tudo. Então, para a voz, não é boa. Para manter a salivação, pode ser que seja boa, tá? Mas ela vai dar uma anestesiada, sim, no trato vocal. Perguntaram também do gengibre. Olha só, o gengibre a gente já falou, tá? Essa live aqui, só para a gente frisar, ela vai ficar salva no YouTube e aqui no nosso Facebook. E daí é só passar ali para dar uma olhada que a gente já falou do gengibre, tá? É isso. Se quiser responder as outras perguntas. É isso? Tá. Não, peraí. Então... Tá, já vi aqui. Falou de acupuntura, Lúcia, eu não sei te dizer, tá?
Da questão da acupuntura, eu não sei, não conheço estudos que digam a respeito. Não vou ficar te devendo. Pode seguir, Steph. Agora sim, a gente vai mudar um pouquinho de assunto, tá? Em relação, a gente já terminou então agora a parte dos alimentos, sobre mitos e verdades. E agora a gente vai trazer um outro assunto que vocês também perguntaram muito na live passada, que é sobre respiração e voz. O que que tem a ver? O que que pode influenciar, né? Então, uma das primeiras perguntas que vocês fizeram também na live passada é a seguinte: por que quando estamos resfriados, respiramos pela boca? Ou seja, por que a nossa respiração fica oral quando a gente está resfriado? Então, explicando um pouquinho por que que a gente tem essa respiração oral. A respiração oral, na verdade, ela acontece, na maioria das vezes, em consequência de alguma impossibilidade de puxar o ar pelo nariz, tá bem? Pelo nosso trato nasal. Seja por alguma obstrução, né? Então, ali, alguma secreção que tá no nariz, o nariz tá entupido, que a gente fala muito, ou seja, por processos inflamatórios ou infecciosos, como gripes, resfriados, sinusites, rinites, que a gente está acostumado a saber, né? Então, na maioria das vezes, é por isso que a gente respira pela boca, tá? Porque a gente está com o nosso trato nasal obstruído, né? Que seria o ideal a gente respirar pelo nariz. Então, já como está obstruído, a gente tem outra alternativa que é respirar pela boca. Agora, vamos explicar um pouquinho como é que é a nossa respiração pelo nariz, que também é bem importante da gente explicar. E para a gente também falar depois por que é importante respirar pelo nariz, por que é tão importante a nossa respiração nasal e não a gente respirar, então, a respiração oral. Então, pelo nariz, o ar passa por 3 processos muito importantes, tá? E é por isso que é tão saudável a gente respirar pelo nariz, que é o processo de filtração, aquecimento e umidificação do ar. Então, esse ar, basicamente, ele é selecionado aqui pela nossa cavidade nasal. E tudo isso é para tentar evitar que germes e bactérias entrem no nosso corpo com mais facilidade, tá bem? Então, por isso que o ar ele é tratado pelo nosso nariz. E então chega até os pulmões, né? De forma mais limpa, né? No caso. Então, quando a pessoa puxa oxigênio pela boca, a gente não tem esses processos, tá bem? Então, esse processo do ar ser mais limpinho, vamos dizer assim, ele não acontece pela boca. Por isso que muitas vezes, quando a gente respira pela boca, é mais fácil a gente contrair micro-organismos que navegam, né, pelo ar, assim, vamos dizer assim, né? Então, a gente pode ter mais problemas futuramente, né? Principalmente na garganta, né? Então, a gente vai respirar, né, pela boca. Então, tudo isso vai ir para o nosso corpo sem nenhum impedimento, vamos dizer assim. Causando, então, infecções, né? Em outras partes das nossas vias aéreas, né? Então, tudo isso pode acontecer se a gente respira pela boca. Portanto, a respiração oral ocorre por causa de uma obstrução na nossa via nasal e ainda respirar pela boca não é um hábito saudável, justamente por estar sujeito a contaminações. Então, era isso que a gente queria falar em relação à respiração oral, por que não é tão adequado. Deixa eu ver se tem umas perguntas. Não. E por isso que a gente deve respirar pelo nariz. Quer falar mais alguma coisa, Arthur? Não, só para vocês verem que até o nariz tem que estar hidratado, né? Então, ó, tomem água. Eu vou falar isso para sempre, gente. Tomem água, tá? Seguindo aqui os nossos tópicos, tá? De perguntas que vocês fizeram semana passada, teve uma colega que comentou como é estranho ouvir a nossa própria voz e por que às vezes parece que eu estou ouvindo a voz dentro da minha cabeça, tá? Por que isso acontece, gente? Vocês já ouviram uma gravação da voz de vocês, né? Seja áudio, seja vídeo, e a gente sempre acha estranho, né? Por que a gente acha estranho? Quando eu escuto a minha voz enquanto eu falo, eu estou ouvindo ela por 2 caminhos diferentes, tá? Eu estou ouvindo ela pelas minhas orelhas e pelos meus ossos, tá? Quando eu falo, toda a minha cabeça vibra junto e eu escuto
esse osso vibrar. Como assim, Arthur? Vamos fazer um teste? Na verdade, vão ser 2 testes, tá? Que eu vou precisar da ajuda de vocês. Primeiro, eu quero que vocês peguem uma das orelhas de vocês e vocês tapem ela, tá? Podem tapar. Vocês viram que esse som muda? Esse som, ele fica mais forte, digamos assim, mais grave, talvez, enquanto vocês falam. Tem que falar, gente. Fala qualquer coisa, tá? Qualquer coisa, tapem os 2, ó. Vamos tapar os 2 e vai parecer que essa voz está lá dentro, tá? Aqui, eu estou usando bastante da minha via óssea, dos meus ossos, tá? Agora, vamos fazer diferente. Eu quero que vocês façam isso aqui para mim. Vamos botar a mão, ó, bem na orelha. Vocês viram que a voz de vocês mudou? Falem um pouquinho aí. Como é que tá a voz de vocês? Ela tá diferente, né? Por que que ela tá diferente? Porque no momento que eu faço assim, a minha voz vai para frente, bate nas paredes e volta por trás, tá? Então eu estou ouvindo a minha voz mais parecido da forma que os outros me escutam do que eu mesmo me escuto, tá? Então, vamos lembrar. A minha voz pode ser por osso, pela cabeça vibrando, ou pelo ar, que é quando eu falo e eu escuto os outros, tá? Por isso que a nossa voz ela é tão diferente quando eu escuto numa gravação, numa filmagem. Porque eu estou ouvindo só o que vem de fora e não o que vem de dentro, tá? Vai lá, Esther. Ok. Tem uma perguntinha ali da Elsa, não sei se tu quer responder sobre o assunto. A nebulização no canto para limpeza nasal. Depois? Tá. Depois. Responde a gente essa perguntinha. Então, agora a gente vai falar, então, de outro tópico que foi levantado na tarde passada, bem interessante, que é a seguinte pergunta. A voz, ela muda ao longo da vida? O que vocês acham? Vocês acham que a voz muda? Isso é desde a infância até o idoso. Será que a voz muda? Todo esse tempo, será que a voz muda? Então, assim, ó, a voz, ela é produzida pela laringe, que é um órgão que fica no pescoço e abriga 2 pregas vocais, que a gente falou na live passada. Né? Então, aqui no pescoço. Elas vibram assim, né? Então, a gente já falou isso na live passada. Em média, elas vibram 100 vezes por segundo nos homens e 200 vezes por segundo nas mulheres, a fim de gerar a fala, tá? Então, esse dado é bem importante. De acordo com alguns cientistas, o primeiro grito do bebê tem uma tonalidade média de acordo com 450 a 500 Hz. Para quem não sabe, isso é um tom muito agudo mesmo. Mais tarde, aos 7 anos de idade, a frequência da voz se reduz. Então, ela se reduz um pouco, de forma diferente nos meninos e nas meninas, né? Eles têm algumas alterações, como eu disse primeiro, né? A das mulheres, elas vibram 200 vezes por segundo e dos homens 100 vezes. Então, isso vai ter alguma alteração depois, por isso que a voz do homem e da mulher são diferentes. Depois dos 7 anos, né, as pessoas vão alcançar a puberdade, né? Então, a testosterona no homem faz muitas mudanças que incluem a voz do homem. A massa muscular aumenta, as cartilagens da laringe crescem e as suas paredes ficam muito mais grossas e as pregas vocais se alargam, fazendo com que a voz dos meninos fique muito mais grave. Esse dado é bem importante. Então, na puberdade, a voz dos meninos fica grave e até é meio engraçado que, às vezes, quando os homens estão na puberdade, a voz fica alterando, né? Então, é muito diferente, né? Daí daqui a pouco tá fina, daqui a pouco tá grossa. E isso, né, numa frase, né? A voz vai se modificando justamente por causa dos hormônios, testosterona no homem. E agora falando um pouquinho das garotas, a ação do estrogênio nas pregas vocais também causa alteração na voz. Eu acredito que nas mulheres não é tanto essa diferença, né? Mas no homem é muito gritante, muito gritante. Então vocês devem ter filhos, sobrinhos, netos que às vezes têm essas alterações de voz. Às vezes é engraçado, né? A gente falar sobre isso. Então, com o passar dos anos, né, os músculos da laringe se modificam
tá bem? As cartilagens, então, endurecem e há menos lubrificação nessa região. Por isso que a gente tem que tomar o quê? Muita água, né? Para ajudar nesse quesito. Então, essas alterações tornam esse sistema muito sofisticado, um pouquinho menos eficiente, tá? Então, por isso que a gente tem que cuidar muito da nossa voz e lubrificá-la, lubrificar muito com a água e etc. Então, com a idade, né, as mulheres, elas tendem a ficar com a voz mais grave, grossa, e os homens com a voz mais fina, aguda, tá bem? E além disso, ao decorrer dos anos, torna-se muito mais comuns queixas como rouquidão, pigarro, cansaço ou desconforto ao falar, em menor capacidade, né, para projetar a voz. Então, por isso, às vezes é necessário consultar um médico para identificar se esses sintomas não podem ser fruto de algum problema de saúde. Então, sim, pessoal, para essa pergunta, ao longo da vida a voz muda, é natural isso, mas ela tende a ficar estável depois da puberdade. Então, a voz pode envelhecer, sim, por alguns. Desculpa o barulho de obra, tá? Então, a voz pode envelhecer, assim como todo o nosso corpo envelhece, mas não é uma mudança tão brusca quanto é na nossa puberdade, na nossa infância, tá? Não sei se o Arthur quer contribuir para mais um dado aí, que é um assunto bem legal sobre alteração vocal, não? Então, olha isso, pessoal. Responde a pergunta. A voz muda ao longo da vida, mas a partir da puberdade, a princípio, ela fica estável, tá? A não ser que a gente tenha alguma intercorrência para ter essa alteração. Até tem algumas questões de, assim, né, gente? O corpo envelhece, a voz envelhece junto, tá? A Dola perguntou ali pra gente, a minha voz ficou feia com a idade quando canto. Tem como mudar com exercícios? Tem. A gente vê vários cantores que já têm uma idade avançada que continuam cantando. Por quê? Porque eles fazem acompanhamento, porque eles fazem técnica vocal, eles acompanham fonoaudiólogos, eles vão no otorrino ver o que está acontecendo, tá? Tem sempre esse acompanhamento. Então, sim, dá para melhorar, carece de um acompanhamento e de exercícios periódicos, né, para a gente conseguir fazer essa manutenção. Sobre a nebulização, tá? A nebulização, ela sim ajuda no momento, tá? Porque ela hidrata a mucosa naquele momento que tu tá fazendo a nebulização. Para cantar, ela vai te ajudar. Mas, gente, vamos lembrar que assim, ó, nebulização é com soro fisiológico, tá? Não botem água com sal, não botem água com bicarbonato, não botem outras coisas na nebulização, porque a gente está lidando com o pulmão, e o pulmão é frágil, tá? Então, assim, ó, soro nebulizou, ok? Sem querer botar mais coisas, tá? Uma coisa legal que a Jenny trouxe é sobre fumar. O fumo, ele altera, sim, a nossa voz, tá? E para qualquer pessoa, seja homem, seja mulher, vai estar alterando as nossas pregas vocais, vai estar dando alterações em como o som ele é produzido, tá? Por quê? Porque as pregas vocais incham, porque a fumaça é muito quente, fica cinzas sobre elas, tu faz esforço vocal por estar com elas inchadas e pesadas, e isso ao longo dos anos, tá? Altera, interfere, muda a nossa voz, tá? Tem que tomar bastante cuidado, seja com álcool, seja com cigarro, que são as mais evidentes, assim, que causam mais danos, tá? Tem alguma pergunta que a gente passou, Esther? Acho que não, só elogios pelo que eu tô vendo aqui, que o ao vivo está muito bom. Coisa boa. Então, era mais ou menos esse conteúdo que a gente queria trazer para vocês hoje, mas a gente tem algumas novidades antes da gente fechar. Quer falar o que eu fale? Pode falar, eu tô com muito barulho aqui. Tudo bem, tudo bem. Bom, gente, a gente está voltando a trazer os cursos para vocês, tá? Eu já vi, falando de mim agora, tá? Eu já vi que várias pessoas estão falando que estão com saudade do curso de música. Este semestre, a gente vai estar sem as aulas de música, por enquanto, tá? A gente está planejando coisas diferentes, então vamos com calma, que daqui a pouco eu tô de volta para vocês para falar de música. Mas, esse semestre agora, eu e a Esté,
a gente vai estar aprofundando o conhecimento que a gente ofereceu aqui nas lives, tá? A gente vai estar fazendo oficinas de higiene vocal, só que assim, gente, não vai ser esse diálogo que a gente está fazendo aqui, tá? A gente vai pôr em prática. Então, a gente vai se reunir nessas semanas para ver mesmo se o gengibre causa diferença, para ver se o chocolate causa diferença, para ver se eu tomar água depois de comer chocolate ajuda alguma coisa. A gente vai começar a testar e botar em prática o que a gente viu aqui, além de discutir outras coisas sobre higiene vocal, tá? Porque tem muita coisa que a gente não comentou aqui que a gente quer trazer para vocês. Então, se vocês gostaram das lives, gostaram de estar aqui com a gente, se inscrevam lá no nosso curso, porque durante 8 semanas a gente vai estar juntos falando bastante coisa. Isso aí. Então, para vocês se inscreverem na nossa oficina de higiene vocal, basta vocês enviarem uma mensagem lá no WhatsApp da UNAP, que eles vão mandar para vocês o formulário de inscrição nas oficinas, tá? Lembrando que tem que ser já matriculado no projeto, tá? Que a matrícula vocês já devem ter feito, que também é online. E depois já podem ter acesso a esse formulário. As nossas aulas, já vou comentar para vocês, vai ser nas quartas e quintas, das 10 às 11, tá? Vai começar a partir de abril, então fiquem atentos e se inscrevam lá para a gente aproveitar bastante essa oficina. Vão ser 2 turmas, então a princípio a gente vai conseguir suprir toda a demanda de alunos que vocês queiram tá lá com a gente, viu? Então, que bom que vocês gostaram da live, a gente fica muito feliz. E agora esperamos vocês lá nas nossas oficinas. Coisa boa. Então tá, gente, eu também tô morrendo de saudade de vocês, tá? Mas a gente vai se despedir aqui e o nosso próximo encontro de vocês comigo e com a Esté vai ser nas oficinas, tá bom? Isso aí. Um beijo, então tá, até a próxima. Beijo, abraços virtuais. Fique em casa. Tchau, tchau. Fiquem em casa, usem máscara e bebam água. Isso aí.